Nós estamos analisando. Hoje a gente, inclusive, comentar na reunião da CPMI, mas infelizmente foi desmarcada por um mal-estar do relator. Podia ter nomeado um relator ad hoc e nós fazemos essa reunião porque ela é importante. Inclusive hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zetel, pastor Zetel da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo depois de muitos meses que nós solicitamos. Zetel foi preso e agora nós estamos vendo como que escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master. O Banco Master nós temos chamado de Bolsomaster e não é à toa. É pela cronologia dos fatos. É um banco que passou a existir com Roberto Campos Neto. Este banco não tinha lastro econômico para existir e a partir daí ele cresceu também sempre com as benesses do Banco Central que lhe eram dadas. Por exemplo, crédito consignado de aposentados, de Bolsa Família. E o banco foi crescendo de forma ilegal e dando prejuízos ao erário público. Isto é a realidade dos fatos agora. Por isso, Zetel e Vorcaro estão presos. E a gente vai vendo agora as relações. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT. E é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele então se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Deputado, eu estou ao vivo, só um minutinho pessoal, eu estou ao vivo, deputado, na Jovem Pan agora. Estou ao vivo agora na Jovem Pan, a gente está falando a respeito dessas transcrições da conversa do Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira. O senhor acredita que há políticos que estejam de fato envolvidos nessa fraude do Master e de que forma que isso pode acabar prejudicando a CPMI do INSS e respingando aqui no Congresso Nacional? Não, tem que ser averiguado. Ciro Nogueira é um. O outro é Nicolas Ferreira, né? Não vamos blindar o Nicolas Ferreira. Ele andou no avião do Vorcaro, aliás, como dizia o relator, andou nas asas do Vorcaro e do Banco Master muitas vezes. E olha, ele o fez e depois disse que não sabia que o avião era do Vorcaro. Agora, também nessas mensagens, nós descobrimos que o vereador mais votado de Belo Horizonte, assessor do Nicolas, estava no WhatsApp e era ele quem fazia a ligação para que o Nicolas conseguisse voar nas asas do Vorcaro. Então tudo já era campanha explícita que era feita para o Bolsonaro, através de Nicolas, através do Banco Master de dinheiro. Repito, 5 milhões foram dados do Zetel para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou seja, pessoal, não tem mais dúvida do que aconteceu. Esse Banco Master é um banco que foi formado à imagem e semelhança do bolsonarismo para ajudar na campanha de Bolsonaro. Hoje esses fatos agora estão claros. Todo aquele blá 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 de Lulinha, de irmão do Lula, de filho do Lula, era cortina de fumaça para esconder a essência do Banco Master. E ele cresceu aí, foi nesse ambiente. Deputado, o senhor avalia que vocês vão conseguir investigar os próprios colegas? Vocês vão conseguir avançar nessas investigações agora, após algumas menções a senador, a deputado? Olha, eu tenho dúvidas disso por causa do presidente e do relator. Eles são bolsonaristas. Os dois estavam na lista, eu chamo de lista da Papudinha, são os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. A Clava Fort Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão Viana. Ele não coloca para votar, a gente já está chamando de Lava Fort Bank,
porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas, e nós temos já denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master, ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator, a gente tenha condições de avançar, porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado, agora com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. O desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas, durante o governo Bolsonaro isso foi inflando, e tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo do presidente Lula, recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Banco Central e assim por diante. Agora, deputado, assim, se tem... Daniel Vorcaro vir para a CPMI do INSS, o próprio deputado Arce Júnior falou dessa possibilidade, que há essa vontade de vocês de trazer Daniel Vorcaro. Isso se permanece? Como vocês estão pensando em fazer isso e como esse convite deve acontecer? Vorcaro está aprovado. Zetel nós íamos aprovar hoje. Então, nós vamos manter essa linha. Preciso aprovar o Zetel para a vinda dele, trazer Zetel, Vorcaro e quebrar o sigilo da Igreja da Lagoinha e do Lava Forte Bank. Isso para a gente é essencial, porque vai mostrar um fluxo muito grande de lavagem de dinheiro desse esquema. Agora, deputado, falando a respeito do Lulinha, o senhor disse que tem denúncias de parlamentares da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulinha estaria recebendo dinheiro do careca do INSS. Isso também não é importante ser investigado? Só complementando a pergunta dele, o Portal Metrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja sim a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Foi quebrado, o Metrópole deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulinha, a própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então, serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar ao presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebrar da Lava Forte Bank quando tem lavagem de dinheiro real? Isso o presidente e o relator escondem. Eles querem esconder a culpa do bolsonarismo do Banco Master, que virou Bolsomassa, com as prisões de outros, ficou claro. Essa reunião não foi hoje à toa desmarcada. Podia ter um relator ad hoc. Por que o presidente desmarcou essa reunião? Porque eles foram desmascarados. É óbvio, pessoal, que tudo isso que aconteceu veio gestado no governo Bolsonaro. Como foi gestado no governo Bolsonaro o golpe. Eu fui da CPMI do golpe. É impressionante a cara de pau dos bolsonaristas. Eles falavam que a culpa do golpe foi do Lula, porque o Lula não reprimiu direito no dia 8. Como se não existisse um passado de tentativa de golpe que levou o Bolsonaro a papudinha. Agora, na CPMI, eles fazem a mesma coisa. A culpa é do governo Lula porque apareceu agora corrupção do desconto associativo do INSS. Aí nós vamos ver quem começou com isso. Tudo no governo Bolsonaro. Está sendo resolvido agora. Ou seja, a gente resolve os problemas do passado e eles querem colocar a culpa no presente. A mesma coisa é o Banco Master. O Banco Master foi gestado lá. Agora está claro nos documentos do Mendonça, da Polícia Federal. Por isso desmarcaram essa reunião de hoje, vamos ser sinceros. Muito obrigado, deputado. A gente ouviu agora.